Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e perdido estou sem ti. Para respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que alegria estarmos aqui na casa do Senhor, em comunhão um com os outros, com o nosso Senhor, comunhão com a bendita e santa palavra do nosso Deus. E eu quero cumprimentar a igreja com as palavras do Senhor, né? Que diz lá em 2 Crônicas 7, versículos 1 a 3, diz assim, ó: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor,
porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Todo o povo de Israel, os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor encher a casa, eles se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. A cena, de uma certa forma, neste momento é a mesma. Nós estamos sentados, eu estou de pé, alguns de pé, mas no sentido de estarmos encurvados com o nosso rosto, nós encurvados com o rosto prostrado no chão mesmo, porque estamos diante do Deus Criador, Todo-Poderoso, Soberano Criador. É razão para a gente ter essa reverência mesmo. Estamos na presença do Senhor para adorar, para louvar como fizeram nessa ocasião. Esse é o nosso propósito, vim adorar ao Senhor, louvar, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pense como eu pensei ao ver esse versículo. Se a misericórdia do Senhor tivesse data de validade, se a misericórdia do Senhor, a validade fosse até ontem, hoje estaríamos perdidos. Se a validade das misericórdias do Senhor fosse hoje, nós não íamos nem dormir, porque amanhã estaríamos perdidos. Mas a palavra de Deus afirma, e nós temos convicção disso, que as misericórdias do Senhor se renovam em nossa vida a cada manhã. Apesar de nós sermos pecadores, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso é motivo de adoração ao Senhor, de louvar. É por isso que estamos aqui e porque o Senhor é bom. A bondade do Senhor, pensa comigo também. Se a bondade do Senhor fosse condicional, dependesse de mim, de como eu sou, o que eu faço, de você, o que você é, o que você faz, mas não depende. A bondade do Senhor é incondicional. A bondade do Senhor está relacionada não com o que eu faço, ou com o que eu sou, mas com o que Deus é, Jesus é, e a sua bondade de acordo com aquilo que Ele fez, que é se entregar por nós, morrer naquela cruz. E louvado seja Deus, nós cremos nele, temos a salvação e vida eterna. E todo aquele que crê na obra da redenção em Jesus, nessa bondade expressada na cruz, na obra da redenção, tem a vida eterna. Então, é motivo de nós prostrarmos mesmo, fechar nossos olhos, como se estivesse com o nosso rosto no chão mesmo. E vamos falar com o Senhor em adoração nesse momento. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza, também reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor. Por isso nós estamos de uma forma simbólica com o nosso rosto prostrado mesmo, com reverência, com temor e tremor, porque temos a certeza que o Senhor está no nosso meio. Porque o Senhor fala na Tua palavra, onde tiver 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, o Deus soberano, o Senhor, está no nosso meio, está ali. E o Senhor está aqui, nós te louvamos pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia que se renova na nossa vida, dia após dia, a cada manhã. Nós te louvamos pela Tua bondade para conosco, que cuida de nós. Especialmente pela Tua bondade, expressa lá em João 3,16, um amor que não tem palavras para expressar, enviando o Teu Filho Jesus, para que um dia a gente pudesse crer nele e ter a certeza da vida eterna. Nós te louvamos por isso e por todas as outras bênçãos que o Senhor dispensa a nós, mesmo sem nós merecermos. Nós oramos louvando ao Senhor a Tua grandeza e a Tua bondade e as misericórdias do Senhor, rogando por elas a cada instante em nossa vida, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos então louvar a Deus, com nossas vozes, expressar essa verdade que foi dita aqui, cantando, louvando a Deus com o hino 14, e os irmãos que puderem se colocar em pé, podem ficar em pé, por favor, e vamos louvar com o hino 14.
Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós estamos agora no momento de oração pelos enfermos. E nós sabemos, pelos contatos que temos, que existem muitas pessoas enfermas, enfermidades que só um milagre de Deus, só a ação poderosa desse Deus que faz descer o fogo do céu, consumir o holocausto, sacrifício, esse Deus que pode todas as coisas. Então, nessa confiança, nessa fé, nós vamos orar ao Senhor agora, colocar nossos enfermos. Traga à sua mente alguém que recentemente está enfermo, vai passar por exame, alguém que está desempregado, alguém que está com conflito familiar, alguém que não está legal na sua casa ou em paz. Puxe na sua mente, se esse é você, seja você sendo colocado diante do Senhor agora. Eu vou pedir ao pastor Márcio que ele possa fazer essa oração. Curvemos nossas cabeças, oremos ao Senhor então pelos enfermos nessa hora. Ó Deus, te adorar, Pai, na beleza da tua santidade, Deus, pela grandeza do Senhor, pelo poder do Senhor, Deus, queremos nos colocar diante da tua face nesta hora, Pai, certos que o Senhor é o Deus soberano, certos, ó Deus, que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, conhece, ó Deus, todo o nosso ser, Deus, Criador de todas as coisas, aquele que manda fogo do céu, aquele que nenhum homem consegue, ó Deus, resistir, ó Deus, a tua glória, o teu poder, a tua majestade. Nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, limitados, precisamos da tua ajuda, precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, Deus. Precisamos que todos os dias, ó Deus, a tua misericórdia se renove nas nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos, para que nós possamos, ó Deus, sentir o gosto dos alimentos, para que nós possamos, ó Deus, olhar para o nosso lado, para a nossa volta e ver os nossos familiares com saúde e com vida. Precisamos do Senhor. E sabemos, ó Deus, que tem pessoas que estão necessitadas, ó Deus, de uma cura do Senhor. Pessoas que nesta hora, Deus, sofrem, Pai. Pessoas que estão precisando mesmo do agir do Senhor, Pai. Pessoas que estão entubadas, ó Deus. Pessoas que estão nos leitos dos hospitais, precisando de uma cura do Senhor. E nesta hora eu coloco a mãe do Lino, Deus, tenha misericórdia, Deus, da vida dela, restaura a saúde dela, para a glória do teu nome, Deus, esteja tirando ela daquela situação, Pai, por favor. Coloca também diante do Senhor, Deus, o esposo da Coca ali de São Paulo,
que está, ó Deus, também infectada com, ó Deus, este vírus que tem ceifado vidas, e ó Deus, e o quadro dele de saúde não é muito bom. Tenha misericórdia dele também, Pai, restaure a saúde dele, Deus. Os filhos, ó Deus, estão apreensivos, ó Deus, o Senhor esteja trazendo cura, Pai, para a vida dele. Peço também, ó Deus, que o Senhor esteja olhando, ó Deus, pela vida da Iraci, a minha tia, que ela possa, ó Deus, ser curada daquele câncer, Pai. Restaure a saúde dela, Deus. Sabemos que é uma doença terrível, mas confiamos, ó Deus, no Teu poder, confiamos na Tua graça, Deus, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, restaurando, ó Pai. Coloco diante do Senhor a vida do meu pai também, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dele, cuida dele, Pai. O Senhor sabe o que se passa com ele. O Senhor sabe já, ó Deus, antes mesmo dele pegar os resultados dos exames. O Senhor já sabe o que ele tem. Então, ó Deus, eu estou clamando ao Senhor, Pai. Tenha misericórdia dele, Deus. Cure se for assim da Tua vontade, Pai. E se não for, Pai, nos dê, ó Deus, confiança no Senhor. Nos dê perseverança, para que nós possamos crescer e confiar mais no Senhor, ó Deus. Console o coração e que o Senhor esteja trazendo paz, ó Deus. Coloco diante do Senhor, ó Deus, as famílias que, ó Deus, estão quebradas, ó Deus, não somente na nossa igreja, mas na nossa sociedade. O Senhor esteja restaurando, ó Deus, as famílias. O Senhor esteja restaurando, ó Deus, os casamentos, ó Deus. Traga, ó Deus, novamente o amor, ó Pai, conjugal. O Senhor esteja, em nome de Jesus, agindo com poder e graça, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas também, Pai. Estão precisando, ó Deus, do agir do Senhor. Ó Deus, famílias que estão precisando, ó Deus, que os seus filhos sejam resgatados das drogas, que os seus filhos sejam resgatados, ó Deus, deste mundo tenebroso. Ó Deus, tantas pessoas que sofrem, Pai. Ó Deus, nós até esquecemos tantas pessoas. Nós temos a dona Antônia, nós temos a dona Justina, nós temos, ó Deus, nossa irmã Virgilina. Ó Deus, nós temos tantas pessoas que, ó Deus, nesta hora estão precisando, ó Pai, de um agir do Senhor. Então, ó Pai, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder. Só o Senhor pode, Deus. Nós não podemos, nós não temos forças para isso, mas o Senhor pode até mandar fogo do céu. Quanto mais, ó Deus, tirar uma enfermidade, quanto mais, ó Deus, curar um câncer, quanto mais, ó Deus, tirar um vírus de dentro do ser humano, o Senhor conhece, o Senhor pode fazer, e nós confiamos no Senhor, Pai, que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas, e ó Deus, que a minha oração, que a oração do Teu povo aqui nesta noite seja atendida, ó Pai, e que o nosso pedido, o nosso clamor seja, Deus, conforme a Tua vontade, que assim seja, em nome de Jesus, amém, Deus. Amém. Irmãos, eu convido a sentados mesmo, a gente abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios 1. Vamos ler alguns versículos, Provérbios 1. Vamos ler do versículo 1 a 19. Aliás, eu estarei fazendo a leitura, Provérbios 1, versículos 1 a 19. A palavra do Senhor em Provérbios 1, de 1 a 19, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos numa só bolsa. Filho meu,
não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Amém. Irmãos, o texto, não vou pregar, é apenas uma breve reflexão para a gente pensar nesse texto lido. É algo interessante, versículo 8, 10 e o 15, Deus fala assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e de tua mãe. O versículo 10, filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não consintas. E o versículo 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Deus nos trata, Deus nos considera como seus filhos, porque Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai que cuida dos seus filhos, Ele cuida de nós, Ele nos trata e nos considera como filhos. Olha que maravilha, o Deus que desce fogo, faz esse fogo do céu, que cura câncer, que ressuscita mortos, nos trata, nos considera como filhos. E a pergunta para a gente refletir: nós o tratamos como nosso pai? Nós olhamos aqui quando ele fala: filho, ouve o ensino do teu pai e tua mãe, nós somos obedientes aos nossos pais? Quando ele fala aqui, filho, se os pecadores querem te seduzir, não consintas. Será que nós também somos obedientes quando somos seduzidos por esse mundo aí e nós nos entregamos a ele? Será que quando ele fala: filho, não ponha caminho com eles, essas pessoas que fazem o mal, será que nós somos rebeldes? Falar uma vez só, eu vou fazer o mal. Será que eu sou um filho rebelde, desobediente? É para refletir se nós o consideramos nosso Deus como nosso Pai mesmo, porque Ele nos considera como seus filhos. E nós vamos agora louvar a Deus, assentados. É um momento de entrega de dízimos e ofertas. Nós vamos devolver os dízimos, porque se devolve aquilo que não é nosso. Os dízimos, eles não são entregues, os dízimos são devolvidos. Os 10%, porque não é nosso, é do Senhor. E vamos entregar as nossas ofertas, porque as ofertas que nós entregamos é aquilo que Deus coloca em nosso coração. Só que nós não vamos fazer isso agora, nós vamos cantar o hino, vamos orar pelos dízimos, e o procedimento continua o mesmo. Quando você chega no templo, tem um gasofilácio ali, apesar de estar escrito missões, você pode na entrada colocar ali, ou na hora que você for embora, você pode deixar a sua oferta e devolver os dízimos colocando ali o envelope. E tem a opção também de, durante a semana, se você optar, a quitanda do Ronaldo Miller. O gasofilácio permanece lá ainda, se optar em entregar lá, pode fazer isso também. Então, assentados mesmo, vamos cantar o hino 62, hino de gratidão, e depois vamos fazer uma oração. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que
sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Fechemos nossos olhos, vou estar fazendo a oração. Deus nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, derrama chuvas de bênçãos sobre nós. Nós agradecemos a Deus, porque o Senhor nos dá saúde, nos dá o trabalho e nos dá esse privilégio, ó Deus, de participar desse momento, de devolver os dízimos, entregar as ofertas para a obra do Senhor, tão necessária nesse mundo. Nós agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe as mãos que administram, que seja administrado para a honra e a glória do Senhor. Pedimos em nome de Jesus, o Senhor também abençoe aqueles que não têm um emprego, não têm uma renda, abra a porta de emprego, por misericórdia eu peço ao Senhor, para que eles também possam desfrutar desse momento feliz que nós devolvemos os dízimos e entregamos as nossas ofertas. Eu te peço, Senhor, a bênção, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos voltar lá em Provérbios 1. Vamos terminar de ler o Provérbios 1. Vou estar lendo agora do versículo 20 ao 33. Provérbios 1, de 20 a 33, diz assim a palavra do Senhor: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Por que estendi a mão, e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Irmãos, o nosso Deus, Ele é conhecido de várias formas, conhecido assim como o Deus da provisão, o Deus da providência, o Deus do impossível. Mas nesse versículo 33, Ele é revelado como o Deus da promessa. Aquele Deus que faz promessa e é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. E nós estamos num contexto de dias maus, tempos difíceis. Todo mundo não questiona isso. Até as crianças sabem que os dias são maus, os tempos são difíceis. Mas aqui tem a promessa do Senhor, que se nós dermos ouvido para Ele, aquilo que esse mal pode nos causar vai ser resolvido. Porque esse mal dos dias de hoje, ele pode nos trazer insegurança, nos deixar sem paz e com medo. Não é isso que esse mal, essa pandemia, a violência, tanto desemprego e tantas outras coisas produz em nós? Insegurança, tira a nossa paz, nos deixa com medo, as enfermidades. Mas se nós dermos ouvido à palavra, a promessa é que nós teremos segurança, nós viveremos tranquilo e sem temor do mal. Então o convite do Senhor aqui, para mim e para você, dar ouvido à palavra do Senhor, colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Não vejo a hora de chegar o momento da pregação e nós nos alimentarmos dela e sairmos aqui com o desejo de mostrar isso, que nós demos ouvido à palavra do Senhor e vamos pôr em prática aquilo que aprendemos aqui hoje. Amém? Eu vou passar a palavra ao grupo Louvor. Assim que eles conduzirem todos nós em adoração, o pastor Márcio já vai ter a palavra. Ele vai pedir, eu já vou adiantar para os irmãos que puderem, por gentileza, se colocarem em pé, e nós vamos juntos adorar o Senhor nesta hora. Ei. Boa noite, irmãos. Graça, paz. Louvado seja Deus por esse tempo de adoração. Esse Deus que está aqui essa noite para receber a nossa adoração. O Deus que nós vemos ali no texto que Josias leu, que mandou fogo do céu. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Esse é o desejo do nosso coração e tem que ser sempre o desejo do nosso coração, todas as vezes que nós viermos à casa do Senhor. Que Ele possa mandar fogo do céu, não de forma literal, mas que o nosso coração possa se encher desse fogo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor possa inundar a nossa vida. E nós estamos aqui porque um dia Ele nos redimiu, Ele nos concedeu liberdade, nós somos livres do pecado, e nós vamos declarar isso. Vamos louvar o Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. Então eu posso viver.
entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Louvado seja Deus pela redenção do Senhor. Ousado amor, um amor que é incondicional, um amor inexplicável, e nós vamos declarar isso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, porque o Senhor, Ele tem sido tão bom para mim. Como é bom louvar a Deus, como é bom glorificar esse Deus que tem um amor infinito. Ousado amor. Ouve o Senhor nesta noite. Tu tens sido tão bom pra mim. Faz tua vida em mim. Ó Deus, tem sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ó Deus, nós te louvamos, a Deus, por Ele ter um grande amor, Pai, pela graça, pela misericórdia, Pai, por nos resgatar, ó Deus. Vamos o teu nome. Louvado seja o teu nome. Inimigo eu fui, Mas teu amor lutou por mim. tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ó Deus, nós te louvamos por isso, Deus. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
Deus, que traz luz aonde as trevas. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Amém, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Ó, a profundidade das riquezas. Essa canção é um pouquinho antiga, mas eu creio que alguns dos irmãos vão se lembrar e vamos louvar o Senhor. Ó, a profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Oh, oh, quem primeiro deu a Ele, depois recebeu o que dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ah, quem primeiro deu a Ele, depois recebeu o que dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Ó, a profundidade da riqueza. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Oh, quem
glórias ao Senhor. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias ao Senhor. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, para todos sempre. Obrigado, Deus, por nos redimir. Obrigado, Deus, por esse tão grande amor, ousado amor, Pai, que nos resgatou, que nos escolheu, que nos separou, ó Deus, para nós estarmos aqui nesta noite. E, ó Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó Deus, quem foi o conselheiro do Senhor? Quem que deu alguma coisa ao Senhor para que depois o Senhor o restituísse? Ó Deus, o Senhor é antes de todas as coisas, toda honra, toda glória para o Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, Pai. E o desejo do nosso coração, como nós fizemos pela manhã, é que as nossas vozes não possam, ó Deus, ecoar somente nesse lugar, mas que as nossas vozes, elas possam chegar diante do trono do Senhor, e ó Deus, subir como um aroma suave, agradável, e o Senhor possa se agradar, ó Deus, das nossas vidas. O Senhor possa receber a nossa adoração, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba, ó Deus, a nossa vida como sacrifício vivo diante do Senhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus, que o Senhor receba este culto. Esse culto é para o Senhor, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas para o Senhor eternamente. Assim oro em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, boa noite mais uma vez, graça e paz. Bom nós estarmos aqui, né, louvando a Deus, apesar ainda das circunstâncias que nos cercam, apesar do distanciamento, apesar desse momento tão delicado, em que nós temos que nos adequar a uma situação que nós não estávamos esperando. E como eu falei pela manhã, eu confesso que ontem, uma palavra que tocou muito meu coração, quando eu vi alguma parte daquela live que a IPB estava fazendo. A IPB fez uma live desde as 8 horas da manhã até 10 horas da noite, até mais, acho que foi até quase 11 horas da noite, e um dos palestrantes disse que nós temos que fazer mais do que o mesmo, e não apenas mais do mesmo, nesse tempo de pandemia. Ou seja, nós devemos fazer do mesmo, sermos cristãos, termos as nossas referências doutrinárias, mas temos que fazer mais do que o mesmo. E eu acho que é esse o desafio para a nossa igreja, na nossa geração nesses dias. Porque enquanto nós não tivermos uma vacina, enquanto nós não tivermos uma cura, infelizmente nós temos que viver dessa forma. Sem abraçar, sem ter o contato físico, sem poder despedir dos irmãos, sem poder conversar com os irmãos mais próximos. Fica aquele receio quando uma pessoa espirra, não é? Você escuta uma pessoa espirrando, você já olha meio desconfiado. Às vezes não é nada, às vezes é uma rinite, às vezes é uma alergia, mas as pessoas olham de forma desconfiada, e nós temos que nos adaptar a esse tempo. E como igreja, nós temos que nos adaptar até mesmo às questões evangelísticas. Como que nós vamos evangelizar?
Hoje nós vivemos um tempo que pessoas que não eram adeptas à mídia, tecnologia, é meio que forçado a voltar-se para a tecnologia, para a mídia, porque nós temos que realmente nos adequar. E eu queria convidar você nessa noite, mais uma vez nós vamos dar sequência à nossa exposição. Nós estamos vendo a carta de Tiago, e nós vamos continuar vendo a carta de Tiago, e eu convido você a abrir Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, como nós fizemos com Filipenses, nós também faremos com Tiago. Vamos expor toda a carta, salvo uma eventualidade, alguma necessidade que nós precisarmos trazer uma palavra para a igreja, num contexto diferente, numa data específica, nós estaremos fazendo, quebrando a sequência, mas se isso não acontecer, nós vamos estar expondo esta carta toda de Tiago. Tiago 1, 5 a 8. Diz assim o texto: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém, assim seja, que essa palavra seja aplicada no nosso coração nesta hora. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês tivessem condições de dar a resposta final, de decidir, se chegassem duas mães, com um bebê cada uma nos seus braços, só que uma mãe tinha um bebê, uma mãe com um bebê morto, um recém-nascido de 3 meses, alguns dias, quem sabe, ele está morto, mas a outra mãe está com um bebê vivo, e essas duas mães chegassem para vocês, ou para você e dissessem assim: olha, esse bebê vivo é o meu filho, esse que está morto é o filho dela, porque enquanto eu estava dormindo, ela trocou os filhos, ela deitou em cima do menino e matou o menino sem querer, e aí então ela aproveitou que eu estava dormindo e trocou o bebê, e aí a outra virar e falar assim: não, ela está mentindo, o vivo que é meu, é ela que fez isso. Qual a decisão que você tomaria? O que você faria? Se você olhasse para aquele bebê e visse o narizinho dele, o narizinho dela, e falasse: nossa, parece com a Vera, eu acho que é filho da Vera. Mas aí você olharia a orelha e falasse: nossa, não, mas parece a Andresa. Não, é da Andresa. E aí você olharia outro detalhe e falasse: não, mas parece da Vera. O que está vivo, é óbvio. Qual a decisão a tomar? Salomão, ele tomou uma decisão. E essa história que eu estou contando aconteceu. É bíblica. A Bíblia nos diz que 2 prostitutas chegaram diante do rei Salomão, desse jeito, falando essa história que aconteceu. E esse rei, ele pede uma espada. Traga uma espada e corta esse menino ou essa menina, corta esse bebê no meio. E dê metade para uma mãe e metade para a outra. E aí então, a mãe verdadeira, ela disse: não, não precisa matar o nenê, pode deixar com ela. E aí então o rei pegou aquele menino e entregou para sua mãe verdadeira, porque ele sabia que a mãe verdadeira, ela preferia entregar o filho para outro, do que matar o seu filho. Para isso, para tomar essa decisão, precisou de muita sabedoria. Muita sabedoria. Eu confesso que se essa pergunta fosse feita para mim, eu não saberia responder. Eu não saberia o que fazer.
Quem sabe eu faria o que eu acabei de dizer. Eu olharia um nariz, um detalhe, e tentaria, quem sabe, fazer uma associação. Mas quem sabe eu seria injusto. Quem sabe eu entregaria o bebê vivo para a mãe errada. E faria a mãe verdadeira sofrer por causa da minha injustiça. Por isso que precisa de muita sabedoria para tomar essa decisão. E teve que ter muita sabedoria para que Salomão tomasse essa decisão. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A sabedoria. Nós vamos falar um pouquinho sobre ter sabedoria. E o contexto desse texto, eu disse para vocês que Tiago, ele é como se fosse um Provérbios do Novo Testamento. Ele traz orientações, ele traz recomendações de como se viver de forma prática, de como que nós devemos viver e obedecer para nós não termos prejuízos. E apesar de Tiago trazer vários temas, diversos temas, que parece que até é desconexo, não tem uma coisa a ver com outra, porque ele começa a falar uma hora de provação, né? Ele começou a falar de provação, que nós vimos semana passada. Ele diz que existiriam provações, lutas, desafios de uma forma que nós não estamos acostumados, ou que a igreja não estava acostumada. Por quê? Porque a igreja, ou aqueles irmãos naquele contexto, naquelas 12 tribos que nós vimos semana passada, precisariam passar pelas provações com alegria, sem desanimar, sem murmurar, confiantes no Senhor, para que essas provações produzissem naquela igreja, naqueles irmãos, perseverança. E nós vimos isso semana passada, que quando as provações vêm, elas fazem, ou elas precisam fazer, não é que elas fazem, mas ela precisa fazer-nos crescer. E como eu fiz pela manhã, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. A provação, ela vem, e nós vimos que é certeza que elas virão. Só que às vezes a gente acha que não vem tão rápido assim. Elas não chegam tão depressa assim. E nessa semana nós ficamos sabendo que, infelizmente, a Grace, que estava aqui na semana passada, recebeu a notícia que a sua mãe está com câncer nos olhos. Provação. E nessa mesma semana nós ficamos sabendo também que meu pai tem quase 100% de estar com câncer. Ele fez os exames, mas o médico já garantiu pela alteração do sangue que ele tem quase 100% de ter câncer. Quarta-feira ele vai fazer a biópsia. As provações, elas chegam. Às vezes nós achamos que ela vai demorar, mas elas chegam rápido demais. Mas essas provações, elas precisam produzir em nós perseverança. Não pode produzir em nós desânimo, murmuração, porque Tiago diz que essa perseverança, se ela for completa, ou seja, se ela tiver ação completa na minha e na sua vida, se ela tiver ação completa, ela vai produzir em nós maturidade espiritual, seremos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Na minha tradução diz, perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago está falando isso, e como eu disse, não é desconexo. Ele não está falando de provação, ele não está falando que essa provação ela vai produzir crescimento, e daqui a pouco ele começa a falar de sabedoria. Outra coisa, Tiago, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Porque ele está dizendo que para que nós possamos passar pelas provações, pelas lutas, pelos desafios da vida, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos entender isso, irmãos. Para lidar com as provações, nós precisamos de sabedoria. Porque essas provações, como eu disse, elas virão. É certeza que elas virão. Elas são diversas. Lembra? Elas têm diversas caras, diversas cores. Ela pode ser um desemprego, mas ela pode ser um câncer. Ela pode ser algo fácil, mas ao mesmo tempo ela pode ser algo muito difícil. Mas uma certeza que Tiago nos mostra, e nós vimos semana passada também, é que elas passarão. Elas vão passar. E quando elas passarem, ou quando ela passar, nós estaremos mais maduros,
mais fortes, mais confiantes no Senhor. Porque quando ela tem ação completa, e quando o Tiago fala ação completa, ele diz, olha, a perseverança tem que ser até o final. A confiança é até o fim. Não é confiar apenas 80%, 90%, mas é confiar 100%. Mas para isso nós precisamos de sabedoria, de como lidar com essas provações. E a pergunta é, o que fazer? O que fazer quando chegam as provações? Como fazer? Como fazer e quando fazer? Quando chegam as provações. E dessa forma eu gostaria de conversar justamente sobre sabedoria. E o nosso tema nessa noite é buscando sabedoria. E no versículo 5 aqui que eu li, nós podemos ver que Tiago já parece que coloca uma condicional. Ele coloca uma condicional para a busca da sabedoria. Ele diz, se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria. Ele coloca uma condicional, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta para nós. Vocês precisam de sabedoria? Vocês precisam dessa sabedoria que eu estou falando para passar pelas provações, pelas lutas? Mas é como se fosse uma pergunta retórica, já tem a resposta embutida aí. É óbvio que nós precisamos. É lógico que nós precisamos de sabedoria. Não existe um ser humano que não precise de sabedoria. Mas a pergunta é, o que é sabedoria? Se nós fôssemos definir, e se alguém perguntasse para você, fulano, você é sábio? O que você falaria? Ou se alguém chegasse para você e perguntasse, o que é sabedoria? Irmãos, sabedoria, e geralmente para nós sabermos o que é uma coisa, nós temos que entender o que não é, porque aí se torna mais fácil a gente saber o que é. Sabedoria não é um conhecimento intelectual humano, não é isso. Sabedoria não provém do nosso QI, sabedoria não vem da inteligência, do nosso estudo secular. Se uma pessoa tem um QI mais elevado, se a pessoa tem um QI mais robusto, se uma pessoa consegue fazer conta rapidamente, a sabedoria não depende do conhecimento intelectual humano. Por que eu posso dizer isso? Porque existem muitas pessoas inteligentes, extremamente inteligentes, que tomam decisões totalmente erradas, equivocadas, absurdas. Quantas pessoas que você conhece, ou que você conheceu, inteligente, mas que tomam decisões erradas, fazem coisas erradas, coisas absurdas. É só nós olharmos para o nosso cenário político. Os homens que estão nos governando, os homens que estão lá tomando decisões por nós, são inteligentes ou não? São doutores, são mestres, são pessoas que estudaram, são pessoas que têm um estudo avançado, estudaram nos Estados Unidos, alguns fora, falam inglês fluente, falam espanhol, têm um IQI elevado, mas tomam decisões absurdas, erradas, porque sabedoria não é mero conhecimento intelectual humano, mas a verdadeira sabedoria, irmãos, é aquela que vem dos céus. A sabedoria, ela vem do trono de Deus, ela vem do próprio Deus para nos ajudar a passar pelas lutas e pelas provações. A sabedoria vem de Deus para que nós possamos passar por lutas e situações difíceis, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. É a sabedoria que nós encontramos em Salomão, quando ele toma essa decisão. Se você olhar no final do texto, o texto diz, ele conseguiu fazer isso, e as pessoas ficaram espantadas, com tamanha sabedoria vinda de Deus. A Bíblia não diz uma sabedoria que ele teve na faculdade, mas do próprio Deus, porque a sabedoria vem dos céus, vem lá de cima, não vem daqui da terra.
Por isso que quando Paulo ora para a igreja de Éfeso, né, a igreja de Efésios, que está lá em Éfeso, no seu capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo, quando ora pela igreja, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo ora para aquela igreja, para que Deus concedesse sabedoria, porque essa sabedoria só pode vir dele, só pode vir dos céus. E aqui, eu não estou fazendo uma apologia ao ensino, não, irmãos. Eu não estou fazendo uma apologia a você fazer uma faculdade, a você se formar, a você ter novos conhecimentos, novas informações, crescer, ser um doutor, ser um mestre, ser um advogado, enfim, não é isso não. Estou querendo dizer que a verdadeira sabedoria, ela provém de Deus, ela vem dos céus, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Então a sabedoria é fundamental para o cristão, saber em qual direção ele vai, em qual direção ir. Por isso que Provérbios, ele fala muito sobre isso. Por isso que Provérbios, ele cita muito essa frase, sabedoria. Por quê? Porque quem escreveu Provérbios foi um dos homens mais sábios que pisou nesta terra. Foi um homem que, quando Deus perguntou para ele: o que você quer que eu te dê, Salomão? Riquezas? Deus não falou isso, mas está embutido, porque quando Salomão fala: Senhor, eu quero sabedoria para poder governar o meu povo, para poder tomar decisões justas. E Deus vira para ele e fala assim: ah, Salomão, eu achei que você ia pedir riquezas, poder, mas você pediu sabedoria. E a palavra de Deus diz lá em 1 Reis, no capítulo 3, que Deus se agrada. Deus se agradou desse pedido de Salomão. Então quem escreve Provérbios é esse homem, que recebeu dos céus, do trono de Deus, sabedoria. E eu gostaria de pegar um trecho. O Josias já leu todo o capítulo primeiro, mas eu gostaria de pegar um trecho que está no capítulo 2, versículos 6 a 13, que diz o seguinte, para você ver a importância da sabedoria. 6 a 13 diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. Se nós pegarmos só esse trecho, Provérbios tem uma imensidão de conselhos, mas se nós pegarmos somente esses versículos 6 a 13, nós podemos tirar algumas lições que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é reservada, ela é dada para os retos, somente para os retos. O versículo 7 diz isso, ela é reservada, ela reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E não apenas ela reserva para os retos, mas essa sabedoria, ela é escudo. Irmãos, quando Salomão fala em escudo, naquela época um escudo não tem tanta potência ou tanta guarda como tem hoje, mas naquela época tinha. Naquela época onde que as batalhas eram com espadas, com lanças, com flechas, um escudo que guarda. Por isso que no versículo 8 ele diz, olha, guarda, conserva, porque a sabedoria guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos. Ter sabedoria nos dá proteção.
Essa sabedoria, ela é agradável, segundo o versículo 10. O versículo 11 diz novamente que nos guardará, não somente nos guardará, mas conservará. Versículo 12, te livrará. Ou seja, nós começamos a perceber que ter sabedoria é extremamente crucial, é importante para que nós possamos enfrentar as provações, as lutas de forma correta, de forma a glorificar a Deus com as nossas atitudes. Portanto, a resposta é óbvia, nós necessitamos de sabedoria. Quando Tiago diz, se porém algum de vocês necessita, não, nós necessitamos, porque a sabedoria nos guarda, a sabedoria nos protege, a sabedoria nos faz andar caminhos retos. Nós precisamos de sabedoria para passar por situações difíceis, e não apenas de inteligência, e não apenas do meu QI, e não achar que eu sou melhor que os outros. Não, sabedoria que vem dos céus. Mas Tiago diz que, como que eu faço para obter essa sabedoria? Para me ter essa sabedoria, o que eu preciso fazer? Ele responde no mesmo versículo 5, pedindo a Deus. Peça a Deus. Você quer ter sabedoria? Você quer ter esse guarda, esse escudo, esse conhecimento que te livra, que te protege, que te guarda os teus passos? Peça a Deus. Ou seja, a sabedoria não está vinculada aos seres humanos, irmãos. A sabedoria, ela está vinculada ao soberano, a Deus. Por isso que não é um mero conhecimento intelectual humano, porque a sabedoria, ela só vem de Deus. E Tiago está dizendo, você preciso, peça a Deus. É para Ele que nós temos que pedir. Nós temos que chegar diante do Senhor. E nós vemos que Salomão foi realmente um rei sábio, porque recebeu de Deus sabedoria, porque ele pediu para Deus, e Deus deu para ele essa sabedoria. Um homem mais sábio, um dos homens mais sábios que pisou nesta terra. Conta-se, e isso não é uma historinha, é verdade, que a rainha de Sabá foi visitar Salomão, e quando ela chega e vê todo o seu reino, ela fica assustada, ela fica espantada, porque ela fala assim, nossa Salomão, o que falaram do seu reino, o que falaram do seu reinado não chega nem aos pés do que eu estou vendo. O que você tem, o que você conquistou, é muito maior do que as pessoas estão falando. Mas porque ele foi um homem sábio, porque a sabedoria que ele tinha, não era apenas um mero conhecimento intelectual, humano. Ele tinha sabedoria que veio dos céus. Peça a Deus, porque a sabedoria vem do Senhor. É só Ele que pode dar. Por isso que Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículos 20 a 24, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 20 e 24, ele diz assim, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É por isso que Provérbios, no capítulo 1, que o Josias leu na liturgia, diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não existe um homem sábio se ele não temer a Deus. Não existe um homem que possa se dizer sábio se ele não temer a Deus, se ele não entender que essa sabedoria está no Filho de Deus, se ele não compreender que Jesus Cristo é essa plenitude de sabedoria, como Paulo diz, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus.
Tanto os judeus pediam sinais, como os gregos buscando sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria só pode ser obtida através do Senhor, irmãos. Só Deus pode conceder sabedoria a mim e a você. Dessa forma nós temos que fazer, pedir a Ele. Peça a Deus, pois quando nós pedimos a Ele, sabe o que Ele faz? Ele dá sem medida. Nós recebemos em abundância, nós recebemos sem medida alguma. Tiago diz, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. A minha tradução diz generosidade, mas quem sabe a de vocês diz assim, com liberalidade. Sem nada repreender, sem reprovação alguma. E sabe que é mais interessante nesse dar, porque Ele dá a todos. Ele não escolhe alguns. Olha o que diz o texto, que dá a todos liberalmente. A todos quem? Todos. Deus não olha para o Ronaldo e fala, eu vou dar sabedoria para o Ronaldo e não vou dar sabedoria para o Renato. Porque Ele dá sabedoria a todos, liberalmente, e sem reprovações. Ou seja, isso significa que Deus dá de bom grado. Ele dá, sem reprovação alguma. É como a Bíblia diz que Deus Ele não dá espírito por medida. Ele não dá pouca coisa, Ele dá em abundância. Ele dá sabedoria, mas nós temos que pedir, que a todos dá de bom grado. E essa palavra sem repreender, ou sem reprovações, essa sabedoria que Deus nos dá, que Deus dá a todas as pessoas, não é muitas vezes como nós fazemos às vezes com algumas pessoas, quando nós damos conselhos para algumas pessoas, ou quando nós queremos passar algum tipo de sabedoria, de conhecimento para algumas pessoas. Você já aconselhou pessoas? Eu creio que sim. Principalmente quando uma pessoa ela faz algo errado, ela cometeu alguma coisa errada. Nós damos conselhos sábios, conselhos certos. Mas quando nós falamos que a pessoa, damos o conselho, nós falamos assim, você deveria ter pensado antes de fazer. Não é assim muitas vezes que nós aconselhamos? Nós vamos, olha, eu vou te dar um conselho. Mas rapaz, você devia ter pensado antes de fazer isso, hein? Você pensou antes de fazer? Quando Tiago fala que Deus nos dá sabedoria sem reprovações, é que Deus Ele dá, Ele não fica jogando na nossa cara. Ele dá sem reprovação alguma, Ele dá de bom grado. Ele não questiona, Ele simplesmente dá. Como Josias diz, a misericórdia do Senhor, já pensou se ela fosse limitada? Já pensou se a misericórdia do Senhor fosse até o dia 21, o dia 22, o dia 25 de junho? Depois de 25 de junho, cessa-se a misericórdia de Deus. Estávamos perdidos. A sabedoria do Senhor também é sem medida. Ele não reprova, Ele não restringe, Ele dá generosidade, com liberalidade. Ele dá de bom grado, sem medida. Essa sabedoria que nós precisamos, irmãos, que eu e você precisamos para enfrentar e passar pelas lutas da vida, para tomar decisões sérias, decisões fáceis, mas nós precisamos dela, nós precisamos ser pessoas sábias. Mas agora vemos que existe aqui, ué Márcio, mas você não falou que Deus dá? Dá. Mas você não falou que Deus dá de forma generosa? É, generosa, de bom grado. Mas existe uma condição também para receber essa sabedoria, que tanto nós precisamos. E ele diz aqui no versículo, que nós lemos também, versículo 6, peça porém, com fé. Nós devemos pedir para Deus, mas nós devemos pedir com fé. O que é fé? Fé é confiança. Nós temos que pedir para Deus sem duvidarmos,
sem ter aquela gota de dúvida, se Deus vai dar ou não, se Deus vai fazer ou não, é 100%. Lembra da ação completa? Da perseverança? Olha, a perseverança, quando ela tem ação completa, ação completa o que é? 100%. Eu nunca vi nada completo ser 99,9%. A ação completa é 100%. E quando tiver ação completa, vocês vão ser maduros, íntegros, em nada deficientes. Mas quando você pedir sabedoria para Deus, para enfrentar as dificuldades, vocês precisam pedir com fé, na certeza, sabendo que Deus vai te dar, sem duvidar. Porque quem duvida, principalmente de Deus, é prejudicado. É prejudicado. Pois não recebe. Precisamos pedir com fé, pedir na certeza e confiança que o Senhor nos dará a sabedoria para lidar com as situações que nos cercam. Porque, irmãos, quando nós duvidamos, nós somos como ondas do mar que são jogadas de um lado para o outro. Você já viu as ondas do mar? Como que elas são? Como que o vento faz com elas? Elas são jogadas de um lado para o outro. O que isso quer dizer? Tiago está dizendo assim, olha, nós devemos pedir com fé, sem aquele negócio de, eu confio em Deus, daqui a pouco eu desconfio do Senhor. Eu tenho a confiança que Deus vai resolver, Deus vai fazer, e Deus falou, o Jodias disse que o nosso Deus é o Deus de promessa. Então eu confio, mas a hora que vem a luta, vem a provação, eu desconfio. Eu sou como uma onda, jogada pelo vento, de lá para cá. E aí eu lembro dos nossos primeiros pais. Eu lembro de Adão e Eva. Quando Deus diz, olha, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. É certeza. Mas aí Satanás vem e fala assim, não vai morrer. Aí quem sabe já surgiu uma dúvida. Não tem mais 100% de certeza. Não tem mais 100% de confiança. E aí eles vão e comem. E eles morrem. Irmãos, nós devemos pedir para Deus sabedoria, com fé, com confiança, na certeza que esse Deus nos dará sabedoria. Pois quem duvida, diz o versículo 7, não receberá do Senhor. Não vá pensar esse homem que vai receber. Olha o que diz o texto, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Mas não somente duvidar, não é somente o pedir na dúvida, mas existe algo mais sério nesse texto, para que Deus não derrame sabedoria nas nossas vidas. E eu volto a reforçar, irmãos, nós precisamos. Sem a sabedoria do Senhor, nós estamos perdidos. E o versículo 8, ele diz, quando nós somos pessoas, homens, de ânimo dobre. Pessoas de ânimo dobre, sendo indecisas, inconstante em todos os seus caminhos. Pessoas de ânimo dobre, ou seja, uma pessoa que tem duas mentes e um corpo só. Pessoas inconstantes em todos os seus caminhos. O que Tiago está querendo dizer quando ele diz isso? Sendo indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, certo momento nós estamos agarrados às coisas lá do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus. Parece que nós estamos tão grudados, tão agarrados, que nós vamos arrastar o céu para baixo. Mas existem certos momentos que nós estamos tão grudados, tão impregnados nas coisas aqui da terra, que parece que o céu não existe mais. Isso é uma pessoa indecisa, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa de ânimo dobre, é uma pessoa que parece que tem duas mentes e um corpo só, é uma pessoa que não tem constância. Se nós fôssemos fazer uma associação, para os irmãos entenderem, é como um marido e uma mulher, infiel, ama sua esposa, mas também ama sua amante.
É da mesma forma. É como se um homem amasse a sua esposa, mas também amasse a sua amante, ou vice-versa. É dessa forma, muitas vezes, que pessoas não recebem sabedoria de Deus, não recebem do trono de Deus, porque são inconstantes, pessoas indecisas. E eu sei que você conhece pessoas assim. Sabe aquela pessoa que você conversa num dia, ela está assim, nossa, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. E aí passa 2 dias, você vai conversar com ela, aquele glória a Deus não é glória a Deus mais. Aquela vontade que ela falou assim, agora eu vou arrebentar, pegar firme na igreja agora eu vou fazer acontecer. Passa 2, 3 dias, a pessoa está, não compensa não. Pessoa indecisa, pessoa inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa dessa não recebe nada de Deus. Tiago está falando, não pense que uma pessoa dessa vai receber alguma coisa de Deus, porque não vai. Porque ela é inconstante, ela quer servir ao quê? A 2 senhores. Ela quer servir a Deus, mas ela também quer servir as coisas daqui. Inconstantes. Irmãos, se tem uma coisa que o cristão ele precisa ser, é constante. A Bíblia é recheada disso. É constância, é perseverança. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. E nós vamos ver, na conclusão, nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos viver de forma inconstante. Uma hora é o céu, outra hora é o inferno. Uma hora é glórias a Deus, uma outra hora é glórias às coisas daqui. Inconstante, ânimo dobre. Indecisos. Essa pessoa é inconstante em todos os seus caminhos. E dessa forma nunca obterá conhecimento e sabedoria do trono de Deus. E volto a dizer, nós precisamos. Não basta ser apenas inteligente. Tem que ter sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Existem pessoas iletradas, que não escrevem nem o próprio nome. São mais sábias, extremamente mais sábias, do que doutores, que têm doutorado, mestrado. Porque a sabedoria ela vem de Deus e nós precisamos dela. Ok, irmãos, nós sabemos que a sabedoria é essencial. Ela é essencial, nós precisamos dela para tomar as decisões, para passar pelas lutas, pelas provações. Mas como enxergar isso? Como enxergar e saber que eu estou sendo sábio? Quando eu sigo o exemplo. Quando eu sigo o exemplo do homem mais sábio que existiu. E quando eu digo isso, eu não estou falando de Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Mas quando eu falo isso, eu estou falando de Cristo. Cristo, como nós vimos lá em 1 Coríntios, Ele é poder de Deus, mas Ele é a sabedoria de Deus. O próprio Filho de Deus é a sabedoria encarnada. Quando eu sigo o exemplo de Cristo, eu estou sendo uma pessoa sábia. Mas aí você vai me perguntar, mas Márcio, eu não tenho como seguir, porque eu sou pecador, e eu concordo com você, nós somos, temos deficiência. É por isso que nós precisamos deixar Cristo viver em nós, não apenas segui-lo como um legalismo, como um farisaísmo, como um checklist do que pode, do que não pode fazer. Sabe aquela listinha? Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu posso fazer tatuagem, eu não posso fazer tatuagem. É um checklist. Não, é deixar Cristo viver em mim. É ter o caráter de Cristo, é ser moldado por Ele. Eu vou me tornar uma pessoa sábia, quando eu for de fato um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando eu deixar Cristo viver em mim, porque esse Cristo, Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é sabedoria de Deus. Esse Jesus, Ele foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Ele viveu com sabedoria. Ele ensinou com sabedoria. E Ele morreu. Ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter sabedoria. Pudéssemos ter esse poder que vem de Deus, que se chama Cristo. Cristo precisa viver em nós, irmãos. Cristo é o sentido da sabedoria.
Se você perceber o livro de Provérbios, sabedoria é uma pessoa. Sabedoria não é uma frase, não é um conceito. Sabedoria em Provérbios é uma pessoa. E essa pessoa é apontada para Cristo. Cristo é a plena sabedoria de Deus. Então, quando eu permito que Cristo viva em mim, eu vou estar sendo sábio. Eu vou conseguir passar pelas dificuldades, pelas provações, que nós já vimos, que virão, vêm, estão aí, para que a nossa luta possa ter ação completa, perseverança, sejamos íntegros, sejamos sábios, para enfrentar as adversidades, e Ele nos ajudará, irmãos, o Cristo vivendo em nós, Ele nos ajudará a sermos pessoas sábias. Por que eu falei a questão de checklist? Porque o cristão, ele não vive de regrinhas. Não existe mais isso, regrinhas. Eu sou crente, eu não posso beber porque eu sou crente. Não é assim? Que os adolescentes falam? Eu não posso em tal lugar porque eu sou crente. Você recebe um convite, eu não posso ir porque eu sou crente. Não, porque Cristo vive em mim. Eu tenho um novo conceito de vida. Não é um checklist do que eu posso e não posso fazer. Porque eu sou discípulo daquele que se encarnou. Eu sou discípulo daquele que morreu, que ressuscitou, que pagou um alto preço. Nós cantamos aqui, ousado amor. Foi um ousado amor mesmo. Ele morreu por nós. E às vezes nós vivemos como listinha do que pode e não pode fazer, sem sabedoria alguma. Não, a sabedoria é Cristo viver em nós, porque Ele é poder de Deus, é sabedoria de Deus. É Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo em vocês, é Cristo vivendo na igreja dEle. Porque quando Cristo vive na igreja dEle, quando nós somos moldados dia após dia, como diz a palavra de Deus, de glória em glória, nós somos cada vez mais parecidos com Cristo, ainda pecadores, mas nós vamos ter mais sabedoria para lidar com as lutas, com as provações, com os desafios que surgem sobre a minha e sobre a sua vida. Quem sabe você está passando por momentos difíceis hoje. Peça sabedoria para Deus. Tiago está falando, Ele dá com generosidade para você resolver o seu problema, mas peça com fé, sem duvidar. E lembre-se, não seja inconstante, não tenha ânimo dobre, seja reto, porque a sabedoria é reservada para os retos. Que Deus te abençoe, irmãos, que Deus nos dê sabedoria, como Paulo orou pela igreja de Éfeso. A minha oração é para que Deus encha cada um de vocês com a sabedoria vinda dos céus, que Deus possa liberar na vida de vocês toda a sabedoria que vem do trono da graça, para que nós possamos enfrentar e passar pelos problemas e pelas adversidades da vida, e para que nós possamos ter o caráter de Cristo em nós, aquele que é a plenitude da sabedoria de Deus. Que Deus assim nos abençoe, amém. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. Eu queria orar por você, impetrar a bênção, depois teremos o amém. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela não volta vazia, ela vai produzir o que o Senhor mesmo quiser produzir em nós. E ó Deus, espero que aquilo que o Senhor produz em nós, a começar de mim, seja para a glória do Teu nome, Pai. Tire toda a inconstância, tire toda a dúvida, tire tudo aquilo, Deus, que tem me feito, ó Pai, a pensar, às vezes, nas coisas aqui da terra, mas para que eu possa pensar nas coisas aí do alto. Tire toda, ó Deus, esse ânimo dobre que muitas vezes quer, ó Deus, nos atingir, e nos revista, Pai, com essa sabedoria que é o poder do Senhor, que é a sabedoria do Senhor, que é o Teu Filho amado. Ó Deus, nos ajude a ter o caráter do Teu Filho, Pai. Nos ajude, Deus. Nos ajude a viver como Teu Filho viveu.
Por favor, Deus, nos dê sabedoria. Precisamos tanto, ó Deus, de sabedoria para educar os nossos filhos. Ó Deus, nós precisamos tanto de sabedoria para lidar, Deus, com a nossa família, com o nosso cônjuge. Precisamos de sabedoria, Pai, para lidar com as coisas no nosso comércio. Precisamos de sabedoria, ó Deus, para lidar com as coisas lá na escola, no trabalho. Precisamos de sabedoria do Senhor para lidar com as coisas aqui da igreja, com os irmãos. Precisamos, ó Deus, de sabedoria. Ó Deus, nos dê sabedoria, Pai. Tua palavra diz que o Senhor dá de forma generosa. Ó Deus, não dá por medida. Então, derrama a sabedoria, Deus, nas nossas vidas. E nos ajude a recebê-la, Pai, com alegria, como diz a Tua palavra. Que a nossa alma possa se alegrar com a sabedoria vindo do Teu trono de graça. Ó Deus, nos abençoe o Teu povo. Ó Deus, essa é a minha oração. Que o Senhor esteja guardando o Teu povo. Ó Deus, levando de volta para os seus lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, essa é a minha oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês, trazendo sabedoria para vocês, derramando chuvas de bênção sobre a vida de vocês, para que o povo dele seja um povo sábio. Que Deus abençoe vocês, todo o povo dele espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, poder sentar, irmãos. Tenham todos uma restante de noite abençoada pelo Senhor, uma semana abençoada pelo Senhor. Lembrando que terça e quinta ainda nós estaremos fazendo online, tá, os nossos trabalhos. E só os domingos, por enquanto, nós estamos tendo culto presencial. E em breve nós teremos, se Deus assim nos permitir, a ceia do Senhor. Nós estamos tentando pensar num jeito mais assim, para que os irmãos não tenham contato, para que seja com toda segurança para os irmãos, tá? E assim que nós formos ter a ceia, nós estaremos avisando, tá bom? Deus abençoe, sintam-se abraçados por mim, né? Eu não vou poder ficar à porta para cumprimentá-los, mas receba o meu abraço aí, que Deus abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada.